Eleições 2018. Tudo o que você precisa saber. Aqui na Rádio Nova Era. Tinha anunciado aqui a participação do Dr. Nilson Paulo, ele que é especialista em lei eleitoral, em regras de eleições, fez com a gente durante esse mês o quadro Eleições 2018, passando aqui para a gente informações, orientando, e aí nós convidamos para que ele pudesse falar com a gente ao vivo nessa sexta-feira, pudesse também responder perguntas, indagações. Então, quem tem alguma dúvida, quiser fazer perguntas, é mandar para a gente aqui no WhatsApp um áudio, um texto, que seja bem breve, né, até para que ele consiga responder aqui a todos. Já temos algumas indagações aqui, até porque a gente já tinha anunciado essa entrevista. Doutor Nilson Paulo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia, Emerson, a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Prazer estar novamente aqui com vocês, Berimbau. Agora, até para a gente começar a falar sobre eleições aqui, doutor Nilson, esse pleito eleitoral, com tanto o programa, o horário eleitoral, como também o tempo de campanha mais curto, qual que é a avaliação que dá para fazer? Será que deu para fazer a campanha conforme se desejava? Bom, Berimbau, acho que você tocou aí no ponto principal de novidade nessa campanha eleitoral, né? Quais foram as principais marcas da campanha que está finalizando? Nós terminamos ontem rádio, televisão, comícios e reuniões públicas. Mas temos hoje e amanhã ainda, com a possibilidade de campanha dos candidatos, fazendo caminhada, carreata, abordagens pessoais, até o carro de som em carreata ainda é permitido. Mas o que é que a gente pôde sentir aqui nesse período? Bom, primeiro, a campanha encurtou. Foram apenas 35 dias de rádio e televisão. A campanha, no total, será de 45 dias. Mas eu acho que a grande diferença, e essa diferença o eleitor também pôde verificar, foi a questão da campanha limpa nas ruas. Nós temos a primeira campanha em que não há os cavaletes nas ruas, em que não há aquelas placas e aqueles adesivos nas casas dos eleitores. Também não encontramos, até porque era proibido, não era permitido, a adesivagem total de carros, o carro plotado, né? Muitos colocavam os adesivos praticamente em todo o carro. Ou seja, esta manifestação, esta ocupação de rua, nós vimos como a principal diferença nesta eleição, e aí nós tivemos uma eleição limpa. Isto foi bom? Isto foi ruim? Ainda não podemos fazer essa avaliação, mas me parece já hoje, vocês também vão sentir aí, que o grande problema da campanha limpa em termos de imagens é que o eleitor não conseguiu ainda formar totalmente os seus candidatos. Não sabem ainda quem são os principais candidatos, principalmente nas eleições de deputados. A eleição de presidente da República ela é bastante discutida, mas de deputados e principalmente de senador, ela está ausente. Então essa é uma marca que nós já verificamos nesta campanha. Uma outra marca ainda, marca ainda, pode continuar. É a questão muito forte da presença da internet, né? Essa foi a campanha da internet. A campanha com o WhatsApp muito forte, o fake news bastante forte também. A internet veio para ficar nas campanhas eleitorais. Então, daqui para frente, quem for candidato deve ter aqui um foco muito grande em ter um time preparado para a internet. Doutor, tem uma pessoa aqui, o Marcelo está dizendo aqui, eu quero votar, está falando o nome do candidato, é claro que eu não vou dizer aqui, porque senão a gente faz aqui uma campanha, né? Faz aqui uma propaganda, mas está dizendo, eu vou votar e eu queria filmar o momento da minha votação. Será que eles vão permitir? É proibido isso, doutor? Ele quer votar... E quer filmar, quer fazer uma filmagem. Boa pergunta. Isso não é permitido. O que é permitido lá no momento da votação? O eleitor ele pode levar a colinha dele, mas essa colinha ela só pode ser uma colinha de papel. Ela tem que ser uma colinha escrita, ela não pode ser uma colinha eletrônica, não pode ser no smartphone, no telefone ou no algum outro equipamento eletrônico. Por que não?
porque a legislação proíbe que o eleitor compareça à urna com qualquer aparelho que possa filmar o seu voto. Isto não é permitido. E por que isso não é permitido? Ele quer filmar, depois ele quer colocar nas redes sociais, já que nós tivemos aqui a presença forte da internet, por que ele não pode filmar? Bom, aqui tem um problema muito sério, Dorival e caro ouvinte. Você talvez queira demonstrar apenas na internet. Acontece que ainda nós temos, lamentavelmente, muita compra de votos. E aí alguns candidatos, alguns partidos podem querer a prova de que realmente a pessoa votou naquele candidato, e aí ele filmando, ele tem a prova de que ele votou naquele candidato. Então, por esta razão, a legislação não permite a presença de qualquer equipamento para filmagem. Posso ir votar com a bandeira do meu candidato? Isso é permitido? A manifestação individual do eleitor, ela é permitida. O eleitor, ele pode comparecer com a camiseta, ele pode comparecer com a bandeira, ele pode, inclusive, declarar o seu voto. No momento em que ele estiver na urna eletrônica, ele pode dizer, estou votando aqui no candidato tal. Isto é totalmente permitido. Ele, eleitor, tem a garantia do sigilo. Se ele não quiser revelar para ninguém, para quem ele está votando, ele tem esta garantia, inclusive perante juízos. Se algum dia for processado e tal, não sei o quê, ele tem a garantia do sigilo. Porém, ele tem a segurança também da manifestação. Se ele quiser manifestar, ele pode ir de bandeira, pode ir de camiseta, pode manifestar. O carro dele pode estar adesivado no dia da eleição, ele pode ir lá votar de carro e com bandeira? Ele pode. Porém, logo após o voto dele, ele tem que recolher toda a sua manifestação. Agora, doutor, até tem uma orientação aqui, um juiz ali da região de Ivaiporã estava dizendo, se a pessoa for lá votar e não for com esse tipo de manifestação, ele é mais tranquilo, ele vota, ele pode ficar mais, porque se ele for desta forma ou se manifestando, geralmente ele vai sofrer ali, né, vai ser observado, pode causar aí algum constrangimento, né? A melhor conduta seria ele não fazer isto, justamente porque nós estamos vendo que nessas eleições nós estamos com dois radicalismos aí de eleitores. Né? Nós temos aí uma polarização, nós temos grupos aí, muitos radicais, isso nós estamos vendo em todo o país. Então a melhor forma seria, vai lá tranquilo, sossegado, faz o seu voto, vai para casa, né? Arrumar nenhuma confusão, porque se arrumar alguma confusão pode dar problema, inclusive, para todas as pessoas envolvidas ou não envolvidas também, que foram ali tranquilos para votar. Então, vote tranquilo, se quiser manifestar, está permitido. Agora, se não manifestar, ele garante a segurança dele e garante a segurança de todo o processo. Tem o senhor Antônio aqui do município de Faxinal dizendo que ele tem 65 anos e ele está perguntando se ele é obrigado a votar. Ele também disse que perdeu o título de eleitor. Acho que já dá para a gente falar quais são os documentos obrigatórios. Dá para responder, doutor? Tá bom, ok. Então vamos lá. Quem é obrigado a votar? De 18 anos a 70 anos são obrigados a votar. De 16 anos a 18 anos é facultativo, mas aí a pessoa já tem que ter feito o seu alistamento eleitoral, tem que ter o título. Se não fez, não vai poder votar. Depois de 70 anos, também é facultativo, não é obrigatório. Se quiser votar, vota. Se não quiser votar, não vota. Bom, mas nesse caso aí do eleitor de Faxinal, ele tem 75 anos e perdeu o título eleitoral dele. Isso. Ele pode votar, sem problema nenhum. Então, ele é facultado. Depois de 70 anos, não é obrigatório. Quais são os documentos que o eleitor precisa ter no momento da votação? Bom, ele precisa do título de eleitor e de um documento com fotografia. Mas eu perdi meu título eleitor, não estou conseguindo encontrar o título de eleitor. Como é que eu faço? Não tem problema. Você precisa saber qual é a sua escola, qual escola você vota, qual sessão você vota. Compareça à sessão com um documento de fotografia, que tenha uma fotografia. Com esse documento com fotografia, diretamente lá no seu local de votação, o mesário vai localizar a sua inscrição e o eleitor vai poder votar sem problema nenhum. Então, a falta do título não impede a votação. Agora, a falta de um documento com fotografia, isto impede o eleitor de votar.
A Sueli lá de Grandes Rios está dizendo aqui que ela tem o candidato dela, ela queria colocar uma foto, uma imagem ali do santinho dele no Facebook dela de hoje para amanhã. Pode, doutor? Boa pergunta. A internet é um campo bastante aberto na campanha eleitoral. Até amanhã à noite, inclusive, candidatos e partidos podem, até amanhã à noite, colocar todo tipo de propaganda, até sábado à noite. E no domingo? No domingo, candidatos e partidos não podem mais postar nada na internet. Mas a internet, a página, pode ficar no ar, não tem problema nenhum, dos candidatos. Porém, só pode constar na página aquilo que já foi colocado na página até o sábado. Bom, mas e o eleitor? No domingo, ele pode manifestar? O eleitor pode, no Facebook dele, ainda fazer a sua manifestação. O eleitor ainda pode usar o WhatsApp, usar as mensagens para postar. O eleitor não tem problema nenhum. O candidato, até amanhã. Domingo é feriado? O comércio pode funcionar? Boa pergunta também. Domingo é um feriado? Domingo é domingo. Coincidentemente, vamos ter o dia das eleições. E o comércio pode funcionar normalmente, né? Observando sempre a regra do município. A lei do município que tem a regra do comércio. Se é permitido o comércio no domingo, vai poder funcionar normalmente sem nenhum problema. Nós vamos ter a lei seca, o comércio, os bares, lanchonetes podem vender bebida alcoólica? Não está proibido a venda de bebidas alcoólicas, a lei seca não está sendo aplicada no estado do Paraná. Então o comércio no domingo funciona normalmente naquilo que é normal funcionar nos domingos. Tá aí o doutor Nilson conversando com a nossa reportagem, respondendo aqui perguntas. Falar um pouco agora, doutor Nilson, sobre... A gente tem aqui várias dúvidas sobre o momento da votação. O brasileiro deixa tudo para a última hora, para se organizar, para anotar o número do seu candidato. Sobre a ordem da votação, nós temos essa questão de 2 votos para senador, pode confundir. O que a gente pode orientar nesse momento? Bom, então, nós temos várias eleições no mesmo dia. Várias eleições. Nós temos o primeiro voto, deputado federal. Para deputado federal são 4 números, o eleitor vai teclar os 4 números e vai confirmar. Quando ele confirmar, terminou a eleição de deputado federal, a máquina já vai para a eleição de deputado estadual. Deputado estadual é o segundo voto, 5 números. Vai digitar os números, vai confirmar, a máquina vai fechar aquela eleição e vai abrir a terceira eleição, doutor, que é o voto. Voto para se no voto, o Senado. Se no voto, por exemplo, para deputado federal ou estadual, que são os 2 primeiros ali, o cidadão digitar um número que está errado, ele esqueceu, não levou a colinha, esse voto vai ser anulado, ele vai continuar votando nos demais ou ele vai ter problema com os demais votos? Boa pergunta, porque nós tivemos aí circulando na internet, olha, eu sou obrigado a votar em todos os cargos, se eu votar apenas em um cargo, vou anular? Não. Cada cargo é uma eleição diferente da outra. Então vamos voltar. No primeiro voto, deputado federal, a pessoa anulou, votou nulo ou votou branco para deputado federal. A máquina vai abrir para deputado estadual? Vai abrir normalmente. Se ele votar correto ou se ele votar nulo ou branco, a máquina vai fechar naquela eleição, porque já votou nulo, branco ou votou correto para o candidato e vai automático, abre o segundo voto. Aí votou correto no primeiro, no segundo voto quis anular. Anulou, votou em branco para deputado estadual. O que vai acontecer para frente? Nada. A máquina vai computar aquele voto, nulo, branco ou válido, e vai para o terceiro voto. O terceiro voto é o primeiro voto para senador, e vai para o quarto voto. O quarto voto é o segundo senador. E aqui pode acontecer também a seguinte hipótese, Berimbau e Emerson, e caros ouvintes. Eu voto para o primeiro senador o número de um candidato. E confirmo, abro o segundo. Eu posso votar novamente para aquele senador que eu já votei? Não.
Porque quando você votou o primeiro, o voto já foi computado válido para aquele senador. Se o eleitor repetir o mesmo número para o segundo senador, este segundo voto será um voto nulo. Se ele quiser repetir, ele pode repetir. Aí eu quero ajudar o meu candidato ao Senado, não quero votar em outro. Inclusive no Paraná e em vários estados, a eleição de Senado está bem embolada. Então, eu quero votar apenas em um, não quero ajudar o outro. Então você vai votar no primeiro, se repetir o número no segundo, o segundo é nulo. O segundo você pode votar em branco, pode votar nulo e pode votar válido, sem nenhum problema. E vai para o quinto voto, que é o voto de governador. E de governador, sou obrigado a votar? Mesma situação, você pode votar, pode não votar, pode anular, não tem nenhum problema, vai para o último voto, que é o voto de presidente da República. Ou seja, Berimbau, cada eleição é independente da outra, não tem eleição parcial. Voto parcial, se votar parcial, anula todos. Não existe isto. Cada voto tem a sua validade independente. Uma última pergunta aqui, tem uma pessoa que é a Sirlene, ela é lá de Curitiba, mas ela disse que está passeando na casa de parentes em Borrasópolis. Ela pode votar, doutor? Perfeito. Bom, nós temos aqui duas situações. Tem o chamado voto em trânsito. Uma pessoa é eleitora em uma cidade e no domingo vai estar em uma outra cidade. Nesta outra cidade, ela pode votar? Ela somente poderá votar para o cargo de presidente da República, é o único cargo que o eleitor consegue votar fora do seu domicílio eleitoral, porém, tem um detalhe. Para ele exercer este voto, ele precisa ter informado a Justiça Eleitoral no prazo que já passou, já terminou. Foi lá no finalzinho do mês de agosto, né? Houve o prazo para informar, no dia da eleição eu vou estar lá em tal lugar. Posso votar para presidente lá? Pode, mas deveria ter informado a Justiça Eleitoral. Se não informou a Justiça Eleitoral, a pessoa, se estiver fora do domicílio eleitoral, não vai poder exercer o direito de voto. Aí o eleitor tem que comparecer à urna, à sessão, e informar para fazer a justificativa de não exercício do voto. Precisa justificar para não ter problemas com os seus documentos, e se for servidor ou participante de concurso público ou fornecedor de poder público, precisa justificar. Tem que comparecer à sessão apenas para fazer a justificativa. Eu falei aquela última pergunta aqui, doutor, chegou aqui mais um questionamento lá de Grandes Rios. Está dizendo aqui, bom dia, Rosângela de Grandes Rios. Minha mãe tem 60 anos, tentei ensinar para ela a sequência de votar, só que ela não consegue aprender. No dia da eleição, posso entrar com ela na cabine de votação? A pergunta é bem interessante, acontece muito no dia da eleição, né? Alguém pode acompanhar o eleitor? Regra geral, o eleitor deve comparecer sozinho. Se o eleitor tiver uma necessidade especial de acompanhamento, isto é possível. Não há nenhum impedimento. Conversa com o mesário, conversa ali com os fiscais, e a pessoa, é possível acompanhar um parente que tenha dificuldade de votação para auxiliar ela a votar na cabine eletrônica. Criança pode acompanhar? Também não há nenhum impedimento. O que precisa tomar cuidado é se a pessoa não está acompanhando várias outras pessoas e votando no lugar de outra pessoa. Isso é que não pode acontecer. Mas o eleitor que quer votar, quer exercer esse direito, tem uma necessidade, pode ser acompanhado. Conversa com os mesários ali, não há nenhum problema. Se a criança vai junto lá, por exemplo, com o eleitor, com a avó, por exemplo, ela não pode teclar na urna, ela tem que orientar a avó. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Tem que orientar, a pessoa não pode votar no lugar da outra pessoa. Tem que orientar, olha, vai votar agora, vota aqui, tecla ali, não tem problema nenhum, pode falar, tecla o número tal, não tem problema nenhum, pode falar. Né? Porque ela não pode chegar lá e votar no lugar da outra pessoa, salvo se a pessoa tiver muita dificuldade, aí pode ser, inclusive, acompanhado por um fiscal, chame o fiscal de partido, ou algum mesário para acompanhamento. Esse acompanhamento não é proibido, mas precisa, de fato, ter a necessidade.
Doutor, eu queria agradecer mais uma vez a gentileza da entrevista. Está aqui o Valdinei Delgrande, o Dia, que é o gerente aqui da emissora, fazendo um agradecimento especial também ao doutor Nilson Paulo, que durante esse pleito eleitoral colaborou com a gente, mandou aqui informações, deixou o nosso ouvinte bem informado. A gente ainda continua até o domingo trazendo aqui essas informações. Então eu queria agradecer imensamente pela colaboração. O doutor faz isso de forma voluntária, sem ganhar nada, apenas com o desejo de contribuir com as pessoas, contribuir com o processo democrático. E sabemos também desse seu trabalho competente, dedicado, um dos advogados, né, mais bem informados sobre eleições de 2018, especialista nesse tempo sobre eleições, né, não de 2018, mas sobre qualquer tipo de assunto ligado à lei eleitoral. Então eu queria agradecer mais uma vez sua participação. Se tiver mais alguma observação que seja necessária, eu não perguntei, fica à disposição, doutor. Ô, Berimbau, eu que agradeço essa gentileza sua aí de colocar à disposição essas informações, né? Eu sei que você tem várias outras pessoas com muito mais competência, mas eu agradeço aí pela oportunidade. Parabenizo a Rádio Nova Era de um serviço muito relevante de informação, de formação da democracia. Este é o verdadeiro trabalho, né, social de informação que uma rádio, com emissora de rádio pode fazer, e vocês têm feito isso com muita competência. E para finalizar, domingo, portanto, é o dia da democracia. Domingo é o dia do eleitor, não é mais o dia do candidato, é o dia do eleitor. O candidato tem até amanhã. Se ele não conseguiu chegar no candidato, né, faltou competência, faltou organização, enfim. Mas no domingo não é dia de boca de urna, não é dia de pedir voto. Domingo é o dia do eleitor ir lá tranquilamente e fazer a sua escolha. E tem que pensar bem, participar do processo. Nós estamos vivendo aí alguns momentos bem críticos em decisão. Acho que precisa ser revisto todo o processo eleitoral, sinceramente, acho que precisa ser revisto. O eleitor precisa ainda participar um pouco mais, precisa chegar mais informações. Nós vamos viver aqui no domingo uma eleição bastante tensa, só saberemos de fato quem é o vencedor. Em outras eleições vocês conseguem antecipar. Nesta você não consegue antecipar ainda quem será o próximo presidente da República. Nós temos aí uma polarização entre dois partidos, né, o PP e o PSL, e o PP já tem polarizado aí nos últimos 24 anos. E mais uma vez aí está chegando também ao final. Né? Isso significa uma qualidade do partido. O PSDB participou de várias finais, mas está chegando nessa final, e no domingo aí nós teremos o resultado e a participação do eleitor. Então, mais uma vez agradecer a participação da Rádio Nova Era também e a oportunidade, estamos à disposição e voltaremos ainda até domingo, Berimbau, para falar aí desse momento cívico tão importante para o Brasil. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado, doutor. Tá aí o doutor Nilson Paulo participando ao vivo com a gente. Se você ouviu a entrevista, ficou em dúvida algum trecho, não conseguiu ouvir direito, daqui a pouco a gente vai disponibilizar essa entrevista na nossa página na internet, www.radionovaera.com.br, ou também lá no blog do Berimbau a gente vai disponibilizar essa entrevista. Tem uma pessoa aqui dizendo que tem 65 anos de idade. Houve uma confusão naquela pergunta de vaginal, que a idade do cidadão lá não é 75, é 65. Então, se é 65, como diz aqui o doutor Nilson Paulo, ele tem que votar então. É acima dos 70 que ele não precisa, não é obrigatório a votar. Então, se o senhor Antônio lá de Faxinal é 65, não é 75, então ele tem que votar. Até os 70 anos ele tem esta obrigação. Então tá aqui uma entrevista importante, especial, respondendo perguntas, tirando dúvidas, e a gente vai continuar fazendo isso até o dia do pleito eleitoral. Eleições 2018, a Rádio Nova Era informando você. Eleições 2018. Tudo o que você precisa saber, aqui na Rádio Nova Era.